Olá, tudo bem? Boa noite. Sou a Márcia Donadel. Vou estar aqui com vocês hoje nessa live especial para professores de idiomas e a gente vai falar sobre play, sobre a brincadeira no momento do ensino, no momento da sala de aula. E hoje eu trouxe a ideia do livro The Adventurers, Os Aventureiros. Esse livro é escrito pela Rachel Elliott e ilustrado pela Valéria do Campo. Então ele é um livro que ele está em inglês e ele nos dá a temática da brincadeira como como ponto de partida, porque é uma história de aventuras. Então eu vou passar um pouquinho sobre o que o livro está falando e depois a gente discute sobre o play. A história se passa no quarto dela, no quarto da menina, numa interação com os seus brinquedos. Ela diz o seguinte: Outside, snow had hidden all the footprints. Inside, the fire was warm and bright. Let's go adventuring, said the child. Então, ela vai criar o seu momento de aventuras com os brinquedos no quarto. A primeira ideia que ela tem é a da neve. Então, ela vai imaginar um iglu com o seu boneco, seu brinquedo do pinguim, e as aventuras que os outros brinquedos vão vivenciar numa situação de neve. É um momento em que ela se delicia com um instante de imaginação. Isso é isso nos traz muitas ideias de como abordar a brincadeira em sala de aula, porque ele já tem em si, pelo uso dos brinquedos e pelo faz de conta, uma situação dramática. Então a criança toma papéis, ela vai falar as falas do boneco, ela vai então os personagens vão interagir. Então isso é a fantasia e o faz de conta. Nesse momento a gente pode explorar os vocabulários. Então a gente tem aqui snow, igloo, penguin. A gente não necessariamente vai usar as frases. Se a gente for pensar no contexto de educação infantil, que é um dos focos que a gente trabalha muito, nós não vamos focar em uma linguagem que vai sair exatamente como uma frase completa. Nós não estamos pensando em letramento, em alfabetização. A gente está pensando em vivenciar sonoridades e destacar determinados vocabulários. Então aqui a gente tem essas condições, então a gente já consegue imaginar uma primeira abordagem que vai lidar com o play, que é dramática, a questão dos personagens e do uso das palavras do vocabulário em inglês nessa fantasia, criando talvez alguns objetos que vão ser as peças do igloo. Então a gente já engaja. E a questão da aventura, dos adventurers, ela já nos traz para a ação. Então o play, a brincadeira, ela já nos convida para a ação. E nós temos a situação do medo. Aqui surge uma nova coisa, que pode ser uma temática interessante, que é a exploração das emoções. Então, a questão do medo, das situações ameaçadoras, do monstro, do bicho-papão, nós até falamos isso numa live recente, é algo que faz parte do universo da criança, faz parte da brincadeira e é uma forma de elaborar esse tipo de sentimento. Então isso nos serve na aula de idiomas, em que a gente tem, a partir da fantasia então, e de uma situação de personagens, as crianças lidam com todas essas temáticas da emoção, aqui no caso do medo,
E tem a riqueza de poder trabalhar um vocabulário. A gente pode ensinar que o pé grande se chama Yeti. Que mais? A gente... só que na verdade, vejam só, ela estava dentro do quarto. Então tem a situação de estar a salvo e de que isso é um momento de imaginação. Em seguida, o cenário se transforma e eles estão em um navio pirata. Nesse momento, eles são perseguidos por outros perigos. No momento em que o navio é atacado por um monstro das águas e, enfim, os pássaros, não sei se eles estão atacando aqui ou se eles estão fugindo também, se é um ataque de um bando de pássaros ou eles vêm nos ajudar. Nós, os tripulantes desse navio, no caso dessa brincadeira. Aqui nós temos o vocabulário ship, a gente tem pirates, transformar-se em piratas. Então são todas situações que nos chamam, para a ação. Aqui nós podemos ter alguns objetos que vão nos ajudar. Se nós tivermos, por exemplo, bichinhos de pelúcia, nós temos aqui um gato, além dos pássaros. Nós temos cat, bird, então, e um elephant. Que são os bichinhos que estão... Essa não dá pra ver direito. Que estão aqui. Se nós tivermos esses, por exemplo, bichinhos de pelúcia para nos ajudar, nós já temos uma manipulação de objetos. E isso traz outra forma de play, outra forma de brincadeira, que é a exploração. Então, além de alguns objetos que são os próprios brinquedos que podem estar nos auxiliando na aula de idiomas, a gente pode criar uma dobradura de um barco, de um navio, criar um craft, que seria alguma obra de sucata em que as crianças possam manipular alguma coisa e então criar os materiais, trocá-los de função e experimentar com essas ferramentas. E assim, algo que a gente já utiliza em outros contextos, especialmente, enfim, para as crianças menores, e que podem ter utilidade, por que não também na aula de idiomas. Também objetos que têm uma função diferente daquela sua original. Por exemplo, a gente pode ter elementos de cozinha que podem virar uns elementos dessa história do navio. Então, podemos ter uma saladeira que vai se tornar o navio, nós podemos ter a colher de pau que vai ser alguma coisa, nós podemos ter, enfim, outros elementos que vão se tornar grampos de roupa, por exemplo. Eles podem se tornar alguns personagens e terem diferentes funções, e assim a gente vai aprofundando uma maneira exploratória de lidar com as novas palavras, exploratória, de manipulação, de usar a sua imaginação. O próximo cenário que é dado aqui é um desert, um deserto. Então, o elefante e a menina vão criar as aventuras no deserto. Então, a gente pode criar aqui a questão do calor, do vento, beber água, a necessidade da água. Tem vários assuntos que podem nos trazer com a ideia dessa página, desse pequeno universo de aventuras. Em seguida, o próximo cenário é o da floresta, the forest. E ainda já temos outros animais aqui que se juntam a eles, além do gato tem o monkey. Lembrando que são todos brinquedos que estão no quarto.
E esse é um momento de imaginação. Aqui nesse contexto da floresta, a gente tem condições de criar outras brincadeiras que vão nos ajudar a ensinar o idioma. As brincadeiras físicas, que envolvem o movimento, o senso do movimento e maneiras de combinar movimentos. Então, a gente pode correr, fugir, se abaixar. Então, nós temos as ações e aqui a gente pode criar obstáculos e nós estamos trazendo a brincadeira sempre para a ação. Em seguida, eles caem. Então, o cair é algo que dá um impacto interessante na aula, porque eles realmente se atiram no chão, eles fazem de conta que isso está acontecendo. E nesse momento a gente tem uma ruptura, algo acontece. E a parte final está aqui, no fim das contas, era o quarto. Eles estavam possivelmente em cima da cama e os brinquedos caíram no chão. E por último, cansados de brincar, a brincadeira se encerra dormindo. Então, no momento de forte clímax, se desenvolve para um apaziguamento em que a criança vai criar um instante de ir saindo desse momento do faz de conta e vão chegando em casa, chegando cada um no seu quartinho e vão dormir para poder encerrar e ter as demais atividades do seu dia na escola. Então, há um contraste entre a brincadeira livre, que é a brincadeira totalmente guiada pela própria criança, e aquela que são jogos com regras ou que tem a liderança ou as propostas de um adulto. Enfim, na nossa opinião, como a gente trabalha, é uma mistura entre receber a imaginação que vem no contexto da aula pelo grupo de crianças e a nossa orientação, a prática que tem um objetivo. Então, não se tornar completamente centrado nas orientações do adulto, da professora no caso, e aceitar um pouco do que vem da imaginação deles. Então, essas formas de brincadeira, conhecer essas formas de brincadeira, organizá-las na nossa mente como professores, nos dá mais ideias de como estabelecer novas propostas. Então, uma história que nos traz para a ação, ela pode nos dar uma sequência de várias aulas, em que a brincadeira se torna o nosso centro, a forma com que a gente começa a desenvolver a nossa prática. Então, acho que é esse o assunto que eu trouxe hoje para nós. E gostaria de agradecer a todos que estão visualizando, enfim. E até a nossa próxima live. Muito obrigada.